Jesus é as boas notícias de Deus. Nós estamos lendo 1 João, você está no canal React Bíblia. Aqui nós lemos a Bíblia e reagimos ao texto bíblico. Você já pode clicar no gostei, você já pode compartilhar. Não quer compartilhar agora? Quer primeiro ler o texto, ver se vai ser bom? Tudo bem. Quando chegar no final, aí você decide. Se você gostou, compartilha com alguém para juntos termos uma melhor compreensão da palavra de Deus e Deus poder falar ao nosso coração. Estamos encerrando 1 João. Vamos ler a partir do versículo 13. Olha aí, as últimas palavras de João. Olha o que ele diz. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão, que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e eu não digo que se devorar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. E sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. É assim que João encerra a sua carta e nós vamos reagir, voltando para o versículo de número 13. Olha só, ele diz aí, como ficou legal aí na sua tela, né? Escrevi estas coisas, ou seja, esta carta que acabo de terminar, estou concluindo, a vocês que creem. Vamos colocar aqui, a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Para que saibam o quê? Para que saibam que tem a vida eterna. Olha só a ênfase de João na vida eterna. E quem é a vida eterna? Nós acabamos de ler, né? Não é um spoiler, não. A vida eterna é o próprio Filho de Deus. Vamos ver isso daqui a pouco. Bom, olha aí outro versículo bem bacana e ele pode ficar mais cheio assim na sua tela. Olha só, estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Isso nos deixa numa... Será que você consegue enxergar isso aqui como uma pegadinha? Eu tô doido para fazer os meus pedidos conforme a minha vontade. Não. Você tem que estar alinhado à vontade de Deus. E aí a sua oração será ouvida por Deus, porque vocês agora estão em comunhão. Vamos usar aqui esta palavra. Ela vai aparecer daqui a pouco, né?
nós já lemos. Se eu estou em comunhão com Deus, o meu pensamento está junto com Ele. A minha oração está logicamente, funciona na lógica de Deus. Se eu me perco, se eu começo a pedir coisas que não são da vontade de Deus, isso pode significar que eu quebrei a minha comunhão com Deus, que eu estou distante de Deus. Vamos ver como é que João desenvolve isso. Ele vai dizer assim, uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. E eu acho interessante que essa parte aqui, eu acho que eu vou falar por mim, tá? Estou tão intoxicado do neopentecostalismo, deixa eu apagar para escrever correto, do neopentecostalismo, que difícil, vou deixar assim, que parece que quando se fala em pedidos, você está pensando logo em tudo que lhe faz bem. Está pensando em bens materiais, você está pensando numa promoção no trabalho, você está pensando em uma melhoria da sua casa, do seu carro, pelo menos essa é a minha impressão. E aqui nós precisamos destacar que não havia como hoje essa ideia. Então, nós podemos até pensar aqui, vou deixar aqui uma interrogação. O que será que esse povo pedia nessa época? Bom, João diz, olha, uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Mas eu já vou adiantar para você que o interesse de Jesus não está necessariamente nessas coisas aqui, tá bom? Isso aqui é coisa, fica a dica aí, tá? Ele vai dizer, olha, agora mudou um pouco o tom, né? Gente, se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. E aqui nós vamos ver as categorias, né, de pecados. Porque ele vai dizer assim, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Esse versículo aqui, vamos concordar que ele é, no mínimo, estranho. Como assim eu não vou orar por quem cometeu? Será que eu não posso pedir a Deus misericórdia pela vida dessa pessoa? Será que agora tudo mudou na Bíblia? Não mudou não, tá? Continua. O que João vai nos dizer é que nós precisamos analisar, nós precisamos nos conscientizar sobre o estado dessa pessoa. E geralmente, agora é uma opinião pessoal, tá? Quando alguém chega ao ponto de cometer um pecado, existem casos e casos, um pecado que leva à morte, pode ser que a sua consciência já esteja distante de Deus o suficiente para ele assumir o pecado, tá? E aí eu tô pensando assim, em assassinos, eu tô pensando em gente que tá preso e ainda mata pessoas, tá? Pessoas que estão em situação assim de criminalidade. João vai dizer, toda injustiça é pecado. Sim, isso aqui é importante a gente ver. Mas nem todo pecado leva à morte. Esse assunto aqui é o que João traz. O que João conclui numa forma maravilhosa no versículo 18 é que nós sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Vamos
Vamos deixar isto muito claro, vamos reagir. Os nascidos de Deus não vivem no pecado. E por que não vivem? Porque o Filho de Deus os protege. E por que não vivem? Porque o maligno não os toca. Que versículo maravilhoso, hein? Muito bom mesmo. Sabemos que somos filhos de Deus. Eita, que notícia boa! João está encerrando a carta de forma positiva, de forma que enche o coração deles de esperança. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Bom, aqui é uma notícia ruim, mas é a realidade que vai nos preparar. E aí, João diz: sabemos que o Filho de Deus, ele veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Que coisa boa! E ele ainda diz mais, agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Dá para utilizar essa expressão de outra forma. Como eu posso ter comunhão com Deus? Eu preciso ter comunhão com Jesus. Como eu posso conhecer a Deus? Eu preciso conhecer Jesus. E ele diz, para encerrar, ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. E por último, o último conselho de João é: filhinhos, afastem-se dos ídolos. E assim nós encerramos a leitura da primeira carta de João. Coloca nos comentários qual é o próximo livro que você quer que a gente grave aqui no nosso React Bíblia. Qual será? Qual será? Vamos ver. Enquanto isso, compartilhe. Vamos influenciar todos que nós amamos para ler a palavra de Deus.